pô, a gente aqui é fundador, a gente sabe bem, né? Se você tentar, entre aspas, terceirizar para dentro de casa um monte de frente ao mesmo tempo, provavelmente você vai ter um desafio que provavelmente um empreendedor que pegou cada uma dessas dores, se dedicou ali nos primeiros 50, 100, 150 clientes, conseguiu, né, muito mais a fundo abraçar isso e desenvolver para chegar num nível onde você já pode comprar um negócio mais validado, né? Então, isso reduziu o teu risco de certa forma. Mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe que, obviamente, essa questão de fusão de empresas, principalmente em escala, gera muitas vezes, né, um choque cultural, uma dificuldade na fusão, integração de produtos, tem vários desafios, né? Acho que todo mundo já passou, que já esteve inserido, já passou por alguns deles. Como é que você lidou com isso, né? Quais foram os principais aprendizados? Enfim, Como é que a gente lida com isso, né? lida com isso, Na exatamente. verdade, assim, eu já tinha tido talvez, o lado bom de ter feito muito M&A na minha empresa anterior, né. Uhum, Então, na AGV, quando eu vendi a empresa, a gente era o segundo maior operador integrado de operação de transporte do Brasil, e eu tinha feito 8 M&As lá, com muitos erros e acertos. Então, acho que o primeiro passo eu já sabia um pouco, o que fazer, mas principalmente o que não fazer, né. O que obviamente ajuda bastante você ter vivido e ter tido essa experiência por você mesmo, e não por ler livro ou ouvir podcast, né. uhum, Então, acho que isso ajudou bastante. Mas, eu diria que, nessa jornada, a gente sempre se preocupou muito com esse processo, né, porque no final do dia, quando você olha, né, e a maior parte dos M&As dá errado, né, e o grande motivo de dar errado tem exatamente a ver com cultura e com gente, e consequentemente com o processo de integração, né. uhum, Então, a gente sempre teve desde o D0 muito claro que se parte do nosso crescimento ia vir por M&A, né, e que, isso podia ser obviamente uma coisa de muito sucesso ou de um grande problema, a gente tinha que se dedicar a fazer isso com excelência. E obviamente, desde o D0 foi uma preocupação, e a gente, veio desenvolvendo aqui um playbook, de como fazer diligência, como fazer integração, como fazer o pós, sempre com cuidado muito grande para as pessoas, uhum, sempre com cuidado muito grande para poder entender que no final do dia, a gente estava comprando empresas que eram excelentes, que eram líderes nos seus subsegmentos, uhum, né. Então, que no final do dia, quem tinha feito isso eram as pessoas, eram os founders que estavam lá, eram as equipes que estavam lá desde o começo, né. E de que isso tinha que ser olhado por: "Puta, vamos reconhecer tudo que teve de bom e vamos ver como que a gente pode ajudar a evoluir", né. E acho que a gente vem executando bastante bem isso, obviamente com, sem dúvida, também muitos erros, mas muito mais acertos do que erro até o momento. uhum. Cara, imagina o quanto murro em ponta de faca você deve ter dado nesse caminho, né, muita lição aprendida. Você tem algum exemplo para contar pra gente de alguma coisa que você aprendeu na marra, algum erro muito forte que vocês tenham cometido nesse processo e que hoje provavelmente você faria diferente? Tem alguns, mas talvez, assim, o primeiro, né, Uhum, eh, mais importante do que você entender a qualidade da empresa é quem está por trás da empresa, né. Então, assim, pra gente o número um do negócio aqui é fazer negócio com gente séria e pessoas que de fato, independente se a gente vai comprar 100% da empresa ou não, e se a gente vai pagar em dinheiro ou um pedaço em ação, se a pessoa é séria, e qual é a cultura, por trás do negócio. Então, se a gente de largada entende que tem um problema com isso, pode ser a empresa mais maravilhosa do mundo, é no go, né. uhum, Então, tive muito problema com isso na minha empresa anterior, quase quebrei, por ter cometido esse erro. E então, acho que assim, com quem você está fazendo negócio e se essa pessoa, esse grupo de pessoas são de fato sérios ou não, e se tem aderência cultural, né. uhum. Então esse sem dúvida acho que é o primeiro, segundo, terceiro aprendizado aí, nosso. Eh, Acho que a outra coisa é entender que mesmo negócios iguais, de longe, quando você chega perto, eles não são iguais, né. Então, em alguns casos, a gente comprou empresas que eram concorrentes,
Uhum. né. Eh, e a gente tem que entender que, assim, não dá para tratar tudo da mesma maneira, né. Então, tem que customizar o tratamento e saber que o que funcionou para um caso A não vai funcionar automaticamente para o caso B ou para o caso C, né. Uhum. Então, obviamente tem processos que são padronizados, mas, tem principalmente nessa questão de gente, muita customização de como a gente vai tratar caso a caso, e de novo, não quer dizer que a gente só acertou, muito pelo contrário. Também tem um monte de lições aprendidas aqui de coisas que devia ter feito diferente. E acho que ter a humildade de saber isso, que Uhum. você vai errar e saber reconhecer o erro, voltar atrás, pedir desculpa, eh, e acho que a gente, vem evoluindo bem também nisso. Qual que é o tamanho dessas empresas? Obviamente, hoje em dia você já tem um poder de compra de empresas muito maiores, né, mas qual que é o tamanho médio de empresas que vocês buscam, né? O que que pra você é uma empresa hoje que você fala: "Cara, isso aqui tá com o Product Market Fit validado, tem que ter ao menos tanto de faturamento", vocês têm algum tipo de requisito nessa linha ou basta estar se despontando em algum desses subsegmentos?